Dinheiro. Para muitos casais, só de ouvir essa palavra já dá um arrepio. É um tema que gera briga, gera estresse, mas e se não precisasse ser assim? Hoje, a gente vai analisar uma perspectiva sobre como transformar esse campo de batalha financeiro em uma parceria de verdade. Vamos lá. Olha, o material que a gente está analisando hoje já começa com uma ideia muito forte. Ser honesto sobre dinheiro não é só uma coisa legal de se fazer, não. É um requisito. É a base para que um casamento se sustente. E é a partir daqui que todo o resto vai se construir. E isso não é só teoria, não é achismo. Os dados do IBGE estão aí para provar o tamanho do problema. Desentendimento sobre grana são, de fato, um dos principais motivos que levam casais a se separarem no Brasil. Ou seja, é um problema real que afeta muita gente. Tá, o problema é sério. Então, como é que se sai dessa? A fonte que estamos vendo sugere que a solução começa por um princípio que é a base de tudo, a ideia de unidade. Vamos entender melhor o que isso quer dizer. Esse conceito de uma só carne, ele é bem profundo. A ideia é que a união de um casal é uma integração total de vidas. E se é total, não dá para deixar as finanças de fora como se fosse um departamento separado da vida a dois. O dinheiro tem que fazer parte desse pacote. Esse slide aqui mostra essa virada de chave de um jeito muito claro. É sair daquela lógica do meu dinheiro e da sua dívida e entrar de cabeça na mentalidade do nosso dinheiro, nossa conta, nosso prejuízo. É uma mudança completa de como se enxerga a vida financeira a dois. Ok, mentalidade de unidade. Entendido. Mas isso não acontece num passe de mágica, né? Para chegar lá tem um passo que é essencial e que muitas vezes é o mais difícil de todos. A conversa. Aberta, honesta, sem medo. E aqui, a fonte é bem direta, sabe? Não tem meio termo. Ter harmonia nas finanças sem ter um bom diálogo é praticamente impossível. Uma coisa está amarrada na outra. Tentar resolver só o dinheiro sem arrumar a comunicação é receita para dar errado. Então, como começar essa conversa que pode ser tão delicada? A sugestão é começar pelo lado bom, pelos sonhos. O que cada um quer para a vida? Quais são os projetos? A partir daí, é possível encontrar os sonhos em comum. E o dinheiro, que antes era o problema, passa a ser a ferramenta para construir essa vida a dois. Bom, uma vez que a conversa começa, ela precisa sair do campo das ideias, né? Ela precisa virar um plano prático, com ações de verdade, porque só conversar não paga as contas. E aqui vem a regra de ouro, gente, a base de qualquer saúde financeira, seja de uma pessoa ou de um casal. Gastar menos do que se ganha. Parece óbvio, né? Mas é justamente quando essa regra é quebrada que a maioria dos problemas começa. É o fundamento de tudo. E como colocar essa regra para funcionar? Com um orçamento. E não precisa ser nada de outro mundo. De um lado, tudo que entra de dinheiro. Do outro, tudo que sai. O objetivo é um só. Como essa balança deixa claro, fazer o lado das entradas ser sempre maior que o das saídas. Essa é a grande questão, né? Onde a porca torce o rabo para muita gente. Controlar o que entra geralmente é fácil, mas entender para onde o dinheiro está indo de verdade, aí é que o desafio começa. E a resposta é controle. E para ter controle, é preciso ter método. Anotar tudo, seja num caderno, numa planilha ou num aplicativo. Guardar recibos, enfim, criar o hábito de registrar cada gasto. E pelo menos uma vez por mês, o casal sentar junto, olhar para esses números e entender o que está acontecendo. Disciplina e consistência são as palavras-chave aqui. Agora, para quem já está endividado, o plano de ação é mais radical. É um plano de emergência em 3 passos. Primeiro, cortar tudo que for supérfluo, sem dó. Segundo, ligar para os credores, conversar, tentar negociar condições melhores. E terceiro, com o que sobrar, focar com toda a energia em pagar as dívidas para se livrar de vez daquela famosa bola de neve. Com o dia a dia financeiro organizado, com as dívidas sob controle, aí sim, o foco pode mudar. Em vez de só apagar incêndio, dá para começar a construir o futuro. E o mais importante, juntos. A fonte que estamos analisando traz um exemplo pessoal que é, nossa, muito impactante. Um casal que por 37 anos, todo santo mês, pagou a prestação de um imóvel. Eles encararam aquilo como uma poupança forçada. O resultado? Depois de todo esse tempo, a disciplina se transformou num patrimônio sólido. É o poder da constância em ação. E essa visão de longo prazo, ela não fica solta no ar. Ela se apoia em alguns pilares bem firmes. O primeiro é o hábito de poupar um pouco todo mês.
O segundo é ter uma reserva de emergência, aquele colchão de segurança para os imprevistos. E o terceiro é investir, pensar lá na frente, na aposentadoria, na faculdade dos filhos. E para mostrar como isso funciona na prática, olha só que interessante. Um único fundo de previdência privada, que foi sendo alimentado com pequenas quantias mensais ao longo de muitos anos. Esse fundo foi o suficiente para pagar sozinho todos os custos dos estudos de um filho fora do país. É um exemplo perfeito de como pequenas ações feitas com consistência e em parceria se transformam em resultados que podem mudar uma vida inteira. No fim das contas, o que todos esses pontos mostram é que a ideia de casamento se parece muito com a de uma sociedade. Uma parceria onde os dois trabalham juntos por um objetivo comum, dividindo os lucros, mas também os prejuízos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Na parceria em questão, o dinheiro está sendo usado como uma ferramenta para unir, para construir algo junto, ou ele tem sido uma fonte de briga, de separação? A resposta a essa pergunta pode dizer muito sobre o futuro.